Prezados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui para mais um momento onde vamos meditar na palavra e eu quero desejar que essa palavra encontre lugar nos nossos corações, a começar em mim e a todos aqueles onde ela chegar. Nosso desejo é que o Senhor nos ilumine com entendimento do que Ele estava dizendo a quem o estava ouvindo nos dias da revelação para aquele povo, e que a preservação dessa revelação até os dias de hoje tem o objetivo de falar algo a nós. Que Deus nos conduza nesse negócio, é a nossa sincera oração. Que Deus nos conduza nesse propósito. Nesta manhã, nesse momento, eu quero falar sobre o trabalho do verbo vivo, do Deus que se fez carne. Nós vamos ler João 5,17. Apenas esse versículo para início diz assim, Jesus dizendo: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus, ele está sendo interpelado porque ele curou um paralítico no tanque de Betesda, ali na região do tanque de Betesda, e esse paralítico ele havia 38 anos que ele estava paralítico. Então ele era uma pessoa conhecida naquele lugar, ele era uma pessoa que já se tornara pública, as pessoas sabiam o seu drama, sabiam sua situação, e não podemos fazer nada. O máximo que eu posso fazer é te ajudar com a esmola. Eu lembro de você nas minhas orações, né? E Jesus chega e cura o homem, e era sábado. E ele é então questionado: como é que se faz isso? Por que você faz isso no sábado? E Jesus fala: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele está dizendo que o trabalho de Deus na criação, o trabalho de Deus em prol dos que criara e do que criara, não termina. Hebreus capítulo 1 vai dizer que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então é como que todas as coisas ainda estão sendo sustentadas pelo Deus. As leis naturais não são suficientes para sustentar a criação como criação. É como se uma entropia generalizada tomasse conta de toda a criação se Deus tirasse o seu trabalho. Então a Terra entraria numa conflagração, o universo ia reduzir-se ao nada. E o Senhor Jesus está deixando isso bem claro quando ele mostra que o trabalho dele era para ser visto, entendido e em prol dos seres inteligentes que ele criou, os quais são os seres humanos. E ele vai manifestar-se em linguagem humana, a própria linguagem que ele deu aos seres humanos, para se fazer compreendido pelos seres humanos em todo o tempo. E isso é desde o princípio. E agora ele se manifesta pessoalmente. A Bíblia diz que o Filho, que está no seio do Pai, esse foi dado a conhecer a humanidade e falou para nós as palavras de Deus, né? A própria palavra de Deus. Então há um trabalho, né? E esse Jesus vem a ser o Verbo. Em filosofia, ele é chamado o Logos, embora o filósofo que começou a falar sobre o Logos, ele estava tendo um esforço mental para falar sobre algo que ele não sabia o que era, morreu sem saber. Ele fala que o Logos é a vida do universo, é algo impessoal, silencioso. É uma lei universal, uma inteligência cósmica ativa sobre a realidade e que muitas das vezes é descoberta, segundo o filósofo, ela é descoberta pela razão humana.
Mas como? Como que ele diz que ele descobriu algo que ele não vê? Ele fala de uma lei que ele não sabe o que é. Ele diz que ela existe, mas que poder ele tem para dizer que está trazendo à luz algo que ele não sabe o que é e ninguém sabe? E qual o poder de um homem para trazer à luz algo tão grande assim? Então, algo para vir ao entendimento dos homens e ser tido como real, assim, na verdade ela tem que vir por uma força de si própria ou maior. Mas aí vem o Evangelho. O Evangelho de Jesus diz que o Logos se fez carne e ele é a vida dos homens. A palavra lá é essa mesmo. Nas nossas traduções em português vem o verbo se fez carne. Ou em algumas versões diz a palavra se fez carne. Então a palavra que exprime uma ação de Deus agora se faz carne e habita entre nós, e ele é a luz dos homens, e essa luz é a vida dos homens, a luz verdadeira que ilumina todo homem. Existe luz, várias luzes, mas é interessante que aqui está falando de uma luz verdadeira que ilumina a vida dos homens, que é a vida dos homens. Então, sem essa luz, os homens estão em trevas, e sem essa luz que é a vida, os homens estão mortos, né? Eles são gerados para morrer. É assim que acontece. É interessante que, enquanto na mente filosófica o Logos é uma força, ainda que inteligente, que move o mundo, no Evangelho o Logos é criador, sustentador, regulador e redentor de seus seres inteligentes que criaram os homens. E é interessante que é redentor. É aquele que busca, é aquele que traz de volta um propósito original. Então observa aqui que há um trabalho de redenção que agora está sendo feito por Jesus. Há quanto tempo antes de Jesus o universo tinha sido criado, os homens tinham sido criados? Há milênios. Mas de repente Deus se manifesta na história, na pessoa do Cristo, na pessoa do Filho, e ele vem, e ele se mostra redentor. Agora ele se mostra o Deus que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora ele vem fazer um trabalho que não é o de criação, mas de redenção. E isso não é novidade para ele, era para nós. Mas não era novidade para ele, porque ele é o Deus que criou sabendo que ia ter que redimir, ou que ia redimir. Então ele já era onisciente, ele já era presciente quando estava criando o ser humano. Então há um trabalho de redenção que implica que no pagamento de um preço feito de uma vez, tá? Apenas uma parcela, Jesus pagou o preço do pecado de toda a humanidade. Ele pagou de uma vez o direito de resgate. E agora isso vai ter um trabalho de anunciação. A anunciação da redenção oferecida, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Ressuscitou ao terceiro dia. Ascendeu aos céus. Isso é redenção oferecida. Jesus na cruz é redenção oferecida. Ela ainda não foi recebida, ela tem que ser recebida no ser interior da pessoa. Então essa redenção ainda ela não é entendida. E é por isso que o Senhor Jesus faz um trabalho de anunciação antes. Olha, eu vou fazer uma redenção manifestada na história. Embora ela já exista desde antes da fundação do mundo, essa redenção já estava em Deus. Agora ele vai manifestar na história. E a palavra diz, por amor de vós, por amor de nós, o Senhor faz essa redenção. Então nós temos que prestar bastante atenção nisso aí, que foi por amor de nós que ele fez essa redenção. Agora, depois disso, feito todo esse trabalho, Jesus vai dizer que é para a igreja pregar a toda a humanidade.
e também ele daria à igreja sinais que acompanhariam a igreja, sinais visíveis, onde a igreja deveria manifestar esses sinais. Tá? Há um trabalho no meio físico a ser realizado, um trabalho visível, serviço ao outro enquanto para Deus. Então o Senhor Jesus, Ele próprio está dizendo, olha, eu estou fazendo um trabalho do meu Pai. Eu estou fazendo um trabalho visível, por isso que ele vem para o meio da história, por isso que ele vem para o plano físico, por isso que ele se faz carne, ele encarna. Por isso, então você observa que o trabalho de Deus envolve o plano físico, irmãos. O plano físico envolve o que nós somos enquanto carne, envolve o que nós somos enquanto seres que dependem do mundo físico. Envolve porque tudo isso foi criado por Deus para Deus. Tá? É o objetivo dele. Então, Jesus ao curar esse paralítico, ele proclama em João 5,17, o meu trabalho é esse. Eu trabalho até agora porque o meu pai também trabalha até agora. Então eu também estou trabalhando. Mas é interessante que ele não curou a todos. Você vai lá em Atos 3, tem um paralítico lá que ele já era paralítico no tempo de Jesus. E pelo jeito ele já vivia ali por volta do templo. Mas Jesus não curou a todos. Mas é interessante que em João 5,3, Jesus vai se referir a uma grande multidão, o evangelista vai se referir a uma grande multidão que havia no lugar desse paralítico do tempo que Jesus curou ali no tanque de Betesda. Está ali vamos ler do versículo 1. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus, ajuntamento. Ora, existe em Jerusalém, próxima à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Tá? Então havia uma grande multidão. E Jesus vai então fazendo o que ali? Por que Jesus escolhe esse lugar? Por que ele vai passar por ali? Ele está anunciando o reino. Se anuncia o reino no meio da multidão. Se anuncia o reino sim. Então, o trabalho de anunciação pública do Evangelho foi movimentado por Deus na história. Foi Ele que fez. Ele escolheu uma região que era o centro do mundo conhecido na época pelos meios de transporte que se podia ter na época, que era principalmente o meio de transporte terrestre e já tinha algumas coisas por meio aquático, mas nem tanto, né? Então é a região em volta do mar Mediterrâneo, mais especificamente em Israel. E ele tem todo um trabalho da língua universal, que era a língua dos gregos, e também a paz romana que facilitava com que se pudesse viajar por todo o continente, por todo lugar conhecido até então, sem ser molestado, porque você estava debaixo da proteção romana. Então isso facilitou a disseminação do Evangelho, que era falado. Ele era vivido, mas era falado. Ele era para estar em contato com o outro. Então Deus vai enviar Jesus, e você observa que todo tempo é um tempo de contato pessoal de Jesus com os seres humanos. E ele vai dizer que é assim. E ele vai falar que nós devemos amar uns aos outros, ou nos ensinar a amar uns aos outros. E você ama sem contato? Para pensar. Você entende a linguagem do amor? Imagina uma criança sendo ensinada a amar só por conceitos, à distância. Será que ela vai aprender a amar? Se você não ensinar a linguagem do abraço, do beijo, do carinho, do serviço, de ajudar ela nas coisas que ela precisa, até que ela possa fazer sozinha, será que isso é o suficiente? Para pensar. Olha o tamanho da armadilha, olha o que está sendo armado no pleno século XXI. Tá? Então, meus queridos, anunciar Jesus tem que ser por meio das palavras. O próprio Jesus é a quebra do silêncio de Deus. E disse Deus. Isso aí é Jesus, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por meio dele. Então tudo que Deus fala, fala por meio de Jesus.
Você só vai entender assim. Nossos antepassados entenderam isso, que era preciso anunciar, falar as palavras de Deus, corrigir as doutrinas e explicar ao povo. Atos 2, versículo 14 e seguintes, é isso que Pedro vai fazer. No seu grande discurso no dia de Pentecostes, ele vai explicar em alto e bom som para todo mundo o que era a nova fé que estava surgindo ali, o que estava acontecendo. Ele não deixa por menos, ele faz o que tem que ser feito. Queridos, a palavra tem que ser pregada. Esse contato de olhar nos olhos, isso tem que ser feito. O próprio Jesus diz que entramos no trabalho dele, ao comparar a humanidade a ser salva com um campo a ser ceifado. Presta atenção em João 4, 35 a 38. Olha o que Jesus vai dizer. Não dizeis, há ainda 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já ceifa a colheita para a vida eterna, e assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro. Pois é verdadeiro ditado, um é semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Novamente o Senhor está falando sobre trabalho. E você pode entender aqui por inferência que nós entramos no trabalho de Deus quando aceitamos Jesus Cristo. Nós éramos o campo branco para a ceifa. Mas alguém trabalhou e agora você já é o trigo do celeiro. Agora você trabalha. Agora você deve manifestar as maravilhas daquilo que te chamou para a vida dele, para a vida eterna. Agora você já não é mais aquele que simplesmente está lá no campo. O Senhor Jesus estava deixando bem claro, ele estava se referindo a Samaria, que era desprezada pelos judeus, e ele falou assim, aqui é um campo ótimo para trabalhar, aqui tem muita gente que vai receber a verdade, não todos, mas aqui tem muita gente que vai receber a verdade. Ele compara como um campo branco, já no ponto de colheita. Ele falou assim, alguém já trabalhou aqui. Sim, alguém já tinha trabalhado, porque alguém já havia anunciado. A própria conversa com a mulher samaritana mostra que ela tinha conhecimento da necessidade de salvação. Havia uma necessidade de salvação e ela procurava como satisfazer essa necessidade. E agora aqui nós vamos observar que Jesus compara a cidade como um campo branco pronto para ser ceifado. E ele vai dar uma lição para os seus discípulos. Olha, vocês vão entrar nesse negócio. Alguém trabalhou e vocês vão entrar. Igreja do século 21, alguém trabalhou para você hoje ser igreja. Alguém trabalhou para que você tivesse os dispositivos que você tem de pregar o Evangelho. Alguém trabalhou para que você recebesse a palavra e o hábito de anunciá-la. Jesus diz que ele se alimenta no exercício da manifestação da obra divina aos homens. É interessante isso aqui, porque João 5,34 vai dizer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então ele diz que isso o alimenta, o prazer o alimenta. E é interessante, compare esse versículo com Jó 23:12. Olha só que interessante o que Jó vai dizer. E essa é a palavra de Jó. Do preceito de seus lábios nunca me apartei. As palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Olha que interessante. Dizer que a vontade de Deus é mais importante do que o nosso alimento. Tá? Então, queridos, eu quero nesta oportunidade falar que a igreja ela é visível, ela é manifesta. Nós estamos vivendo tempos de isolamento social e eu tenho para mim que isso é um teste de armadilha para fazer calar a pregação. Observe o silêncio de muitos que ajudavam nos templos, observe o silêncio daqueles que trabalhavam, daqueles que podiam fazer. Olha só, dizer que minha vida fala que eu sou a igreja
Isso é legalismo, tá? Ele é tocado pelo individualismo e se transformou num legalismo. Na verdade, a santidade é uma obrigação que ela não tem que falar por si só. Nós temos que falar as palavras, sim. Quem falou que nós não temos que falar? Onde Deus mandou a gente ficar em silêncio? Ele disse até que na frente das autoridades a gente não deveria ter medo, porque Ele daria a palavra para falar. O silêncio dos bons é complicado. O silêncio dos bons é pior do que a maldade dos maus. Tá? Então, a gente tem que pensar bem nisso aí, porque o crente fala tanto em lei, em graça, e ele está praticamente se tornando lei para si mesmo. Na verdade, ele é graça de Deus para o mundo, ele não é para ele. O crente não é para si. Irmão, você ontem era campo branco, você hoje é o trigo no celeiro, você hoje é para ser trabalhado, é para alimentar. Você não é mais o campo que só se alimenta lá da seiva lá da terra, não. Agora você está no Senhor, você é transformado em alimento para uma multidão. Presta bem atenção nisso. Cuidado com o individualismo. No mês de março, abril, princípio, você viu a porção de videozinho. Eu sou a igreja somos nós. Eu tenho para mim que isso é uma grande armadilha. Na verdade, era para aparecer gente na televisão, nos vídeos de internet, chorando, clamando: Senhor, a gente não concorda com retrocessos, faremos de outras formas enquanto aguardamos no Senhor o retorno daquilo que era nosso. Porque uma perseguição disfarçada de problema de saúde, de problema social, pode gerar crentes que não sabem o que eles deveriam fazer com o tesouro que ele tem nas mãos. E com isso eles vão acabar perdendo esse tesouro, porque o tesouro de Deus é interessante, ele é ativo. Ele não para. Você vê que na parábola lá dos talentos, das minas, a pessoa que recebeu segundo a sua capacidade, e ele enterrou, não usou, a Bíblia diz que até o que ele tinha lhe seria tirado e era dado a outro. Isso quer dizer, meu irmão, que aquilo que Deus te deu para trabalhar para Ele tem que ser usado. Tem que ser usado. Cuidado com essa ideia de que eu sou a igreja, e aí você fica assim: não, a minha vida é uma vida de santidade. Isso é legalismo. Ser santo é uma coisa que você tem que ser e calar a boca, tá? E ficar quieto. Isso é obrigação. Quando você se esmera nisso, isso é um legalismo piedoso, o que não deixa de ser uma grande mentira, porque na verdade você tem que se esmerar na certeza, e o que tem que aparecer para o outro entender é você explicar a bendita certeza que há em você. Então, queridos, quando nós somos afastados uns dos outros, para não pregarmos mais, para não nos ajudarmos a pregar, para não fazermos a nossa voz audível, para não ter contato com o povo, tá? Porque isso está sendo também proibido, a igreja ter contato com o povo. Presta bem atenção, o ajuntamento, pregação em conjunto, ele inibe o individualismo. É uma tática de Satanás. Por isso que ele tenta fazer tanta divisão dentro da igreja. Individualiza, separa as pessoas, aí vai ser fácil derrotá-las. Aí fica muito mais fácil derrotar. Então, nesta oportunidade, eu quero deixar essa palavra aqui para nós. Presta bem atenção nisso. Presta bem atenção no que está acontecendo. Para com esse negócio de dizer igreja somos nós, e ficar felizinho da vida no seu canto, porque você tem uma bendita certeza. Você está sendo engodado. Vai chegar uma hora que você vai entrar em parafuso e não tem quem socorre. Vamos ser realistas. Vamos voltarmos para aquilo que a palavra de Deus nos chama, para viver juntos, para nos ajudar mutuamente. Olha o que acontece em Jerusalém.
O nosso irmãozinho, o primeiro mártir lá do livro de Atos, Estevão, é apedrejado e morto e se levanta uma perseguição. E eles saem, todos os grandes líderes, os líderes saem, a não ser os apóstolos, eles saem de Jerusalém. Aí logo em seguida se conta a história de Filipe. Filipe vai para Samaria e lá ele começa a pregar. Ele começa a mostrar. Ele começa a mostrar. Ele não vai viver uma vida santa em Samaria por causa da perseguição. Ele vai pregar. Ele vai manifestar. É interessante que essa exposição de que a igreja somos nós, muitas das vezes ela é reforçada por quem diz que nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes. E questionando até, né, a direção, a forma como a igreja é organizada. Mas espera aí, e que sacerdotes somos nós que não exercemos o sacerdócio todo dia? Porque esse sacerdócio fraco, esse sacerdócio para mim mesmo, praticamente sacerdote de mim, e muitos ainda se jactam que são sacerdotes de sua família. Mera obrigação, meu querido. Quando se agarra-se na obrigação, você é legalista. A Bíblia diz fazer mais do que é mandado. Nós somos chamados para pregar a todo mundo. O ser humano é um ser social. Nós estamos sendo levados para uma rede para sermos, e de forma separada, com vários cubículos. Eu mesmo estou aqui dentro do cubículo tentando falar com os outros. Mas isso aqui é frio. Isso aqui beira a impessoalidade. Isso aqui pode ser mudado até chegar nos seus receptores com facilidade muito grande. Nós precisamos do contato físico. E eu quero deixar aqui para nós, rasgue a sua alma, chore, clame a Deus, porque você foi colocado em espaços separados dos seus irmãos. Esse é um primeiro passo e ele está sendo muito bem orquestrado. Igreja, cuidado, não elogie isso. Use esse equipamento que eu estou usando aqui, essa rede, chorando. Não concordo. Não concordo. Era para todo mundo estar se manifestando, clamando ao Senhor. Aí sim, se manifestando, mas clamando ao Senhor. Não concordo. Isso aqui é frio. Olha quantos anos a igreja vem existindo. A igreja não existe desde do quarto século apenas, ela vem desde o primeiro, desde o dia de Pentecostes, ela vem se organizando e crescendo. Agora hoje, essa igreja apenas nas casas, da forma como ela está sendo mostrada. Deixa eu te falar uma coisa, porque a igreja nas casas nos países comunistas funcionou, porque ela foi inserida lá dentro de um contexto de perseguição declarada. Agora no século XXI, deixa eu te falar uma coisa, principalmente nesses países livres igual ao Brasil, primeiro eu fui educado no individualismo e agora eu sou colocado em isolamento. Não vai durar, essa ideia não dura até o final do ano, não dura até o final do ano, as pessoas vão se afastar. No período das lives, você observa, você está ali vendo, você está vendo que cadê o povo? E o povo da igreja. E eles estão transitando. Estão transitando. O que eles não podiam fazer antes, agora eles fazem virtualmente. Mas é engraçado que esse manifestar ao outro para trazer o outro a Jesus, a gente não vê, não tem um testemunho até agora, não chegou nenhum para mim. Então eu quero, nesta oportunidade, falar isso, igreja, cuidado, você está sendo engodado e muito bem trabalhado, tá? Para separar-se uns dos outros, para separarmos-nos uns dos outros, para ser derrotado. O próximo passo qual vai ser? Qual vai ser o próximo passo? De mais a mais, para pensar.
na evangelização, onde precisa do contato físico com os pobres, com os desvalidos, com os doentes. Para pensar. Para pensar. Onde tem que se sentar com a pessoa e fazê-la entender, no seu próprio ambiente, aquilo que o Evangelho diz que ela precisa. Então, eu quero deixar essa palavra aqui para convidar você para juntar forças em oração, em clamor, em súplica ao Senhor. Enquanto tem uns clamando pelo templo, pela necessidade que eles têm do ajuntamento dos irmãos, tem outros dizendo, não, a igreja sou eu. Mas ele é tão cheio de si que ele não precisa do outro mesmo. Ele não precisa. E ele não vê que o fato dele estar cheio é uma bênção para o outro que chega para ele abraçar. Isso é crueldade demais. Isso é maldade demais. Falo sem medo. Isso é uma maldade. É maldade a separação. Mas dupla maldade é aquele que diz que está bem e que ele é a igreja e que está feliz da vida porque Deus lhe deu um escape. Ei, o que Deus te deu é para o outro. O que Deus te deu não é para você. Para pensar o que o Evangelho dá que é para você. É a salvação, é a alegria, mas tudo que é seu é do Senhor. É do Senhor, é para Ele. Então, para com isso. Você está alimentando, você está sendo aquele que permite o fluxo de atuação do inimigo quando você concorda com isso. E você está entregando os irmãos mais fracos à morte e não está ajudando na evangelização. Cuidado com isso. Você é a igreja, não perca isso. Mas não elogie, porque não é tempo de elogiar, é tempo de prantear. Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.